Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Já tô pronta aqui com o meu tererê do lado para começarmos o programa de hoje com muita água e muitas notícias também. Não perde que a partir de agora está no ar o Tarobá Rural, o último do mês de maio. E hoje nós vamos falar sobre a segunda safra de milho, que deve chegar a 102 milhões de toneladas. Gripe aviária, Brasil declara estado de emergência zoossanitária e quais as preocupações em relação a isso. Encontro de lideranças debate temas sobre o futuro dos alimentos e vamos conhecer mais sobre a importância das plantas de cobertura que criam camada de proteção do solo e melhoram a infiltração da água. Fique com a gente, que está no ar a partir de agora o nosso Tarobá Rural. Como estão bonitas as lavouras de milho no campo, né? E a expectativa é de 11% de crescimento na produção este ano, nessa segunda safra, em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa é excelente. Com a implantação mais tardia das lavouras, por conta do alongamento do ciclo da soja e o excesso de chuvas, os impactos foram negativos para a segunda safra de milho, na avaliação da Agroconsult, organizadora do Rally da Safra. Como consequência, a gente tem uma redução da área potencial de milho, nós não vamos ter um crescimento da área de milho nessa safra. Havia esse potencial sim, mas por conta do atraso ela não vai acontecer, então nós estamos trabalhando com os 16,7 milhões de hectares, mesma área do ano passado. E a segunda consequência é essa janela de risco que de fato existe ainda muita lavoura que está suscetível ao clima ao longo do mês de maio, ao longo do mês de junho. Então precisamos ver como é que vai ser o clima. Mesmo diante deste cenário, a safra de milho do Brasil foi estimada em um recorde de mais de 102 milhões de toneladas em 2022-23, ante 97,2 milhões de toneladas na estimativa anterior. Destaque para o estado do Mato Grosso, que deve atingir pela primeira vez o volume de 50 milhões de toneladas. São 400 mil hectares a mais de área que foi plantada no Mato Grosso esse ano, estamos falando aí de 7,2 milhões de hectares e segundo as boas condições de lavouras. Diferente dos outros estados, que a maior parte dos estados teve um atraso muito grande na implantação das lavouras, o estado do Mato Grosso ainda conseguiu implantar suas lavouras dentro de uma janela ideal. E a gente sabe que no caso do milho, plantar as lavouras dentro da janela ideal já é meio caminho andado para boas produtividades. Com a produção do milho, primeira safra estimada em 29 milhões e 900 mil toneladas, 15% acima da anterior, o Brasil deve colher 132 milhões e 300 mil toneladas nesta temporada, o que para os especialistas deve trazer dois grandes desafios: consumo interno e logístico. O desafio agora de uma segunda safra grande, uma safra de milho total grande, é primeiro a gente conseguir dar vazão interna para esse milho. A gente tem uma perspectiva de consumo de mais de 80 milhões de toneladas no mercado interno, que é um fator muito positivo, tanto o mercado de aves e suínos com a queda de preço acaba se favorecendo e exportações andam bem. Tem um mercado muito interessante também de etanol, que está consumindo aí 13,6 milhões de toneladas, então acaba garantindo um consumo interno interessante, que era o primeiro desafio. O segundo é exportar. A gente tem que exportar 54 milhões de toneladas, né? Tem um espaço no mercado internacional para que isso ocorra? Tem, mas a gente vai colocar em teste todo o nosso sistema logístico. Qual será o futuro da produção de alimentos, hein? Recentemente teve um encontro em São Paulo onde esse assunto foi tratado com as principais empresas alimentícias do Brasil e que também representam a América Latina. O Hub Agro foi criado recentemente com o objetivo de levar a cultura da inovação e desenvolver pessoas no mercado do agronegócio, além de reunir empresas para pensarem e buscarem soluções para o setor. Então a gente acredita que precisamos levar conhecimento sobre inovação e tecnologia para qualquer pessoa, independente do mercado em que ela atua. E o mercado de agro é um mercado fundamental para a gente, né? Fundamental para o país. E a gente entende a importância de reunir grandes empresas, reunir pessoas para pensar sobre esse futuro desse mercado. Durante o encontro foi lançado um movimento sobre o futuro dos alimentos com a missão de debater tendências que vão revolucionar os hábitos alimentares. Nós temos ainda grandes avanços para acontecer. Um deles é a questão do desperdício.
1/3 dos alimentos são desperdiçados. E aí vem uma contribuição significativa de um movimento como esse, de trazer soluções que possam amenizar esses desperdícios. E, quem sabe, levar esses alimentos para lugares, para populações que estão em estado de miséria. Nós temos no mundo 800 milhões de pessoas em estado de pobreza e temos 1/3 da alimentação sendo desperdiçada. Ou seja, com soluções inteligentes, nós podemos suprir essa fome no mundo, com certeza, e criar um ambiente muito mais saudável. Para os especialistas, não tem como falar do futuro dos alimentos sem falar de inovação, tecnologia, mas também de sustentabilidade, que tem um papel essencial na produção do presente, mas também na produção dos próximos anos. Entender como ser sustentável, como o produtor pode ser mais eficiente atuando na sua propriedade, gerando alimento, porque é do campo à mesa, né? A gente acredita que o centro de tudo está no produtor, é um dos grandes e maiores desafios que a gente está sempre buscando compreender, entender como as soluções novas que estão aí, né? E a gente poder levar isso e apoiar o produtor a navegar com a exploração de CPR verde, de conversão de biomas, né? Explorar sendo sustentável, porque é no final do dia o que a gente acredita como um movimento escalável para o mundo e nutrindo ele de forma segura com alimento. A inovação aberta foi apresentada como uma iniciativa para poder impulsionar esse futuro do sistema alimentar. Não é mais só sobre pegar um ingrediente, manufaturar e levar para o ponto de venda. É uma relação sistêmica e muito complexa e que a gente tem um papel em diferentes pontos. Então, a plataforma que eu comentei é o Panela. O Panela é a plataforma de inovação aberta da companhia. É uma forma da gente engajar outras áreas, porque a gente quer que todo mundo inove nas suas diferentes atuações. Hoje, a gente conta também com o Centro de Inovação e Tecnologia, que fica em São José dos Campos, e eles olham em profundidade para a agricultura. Pensando em melhorar o que já existe, uma startup brasileira criou tags para usar nas orelhas dos animais e, por meio delas, gerar informações relevantes para o manejo do rebanho. E eles conseguem não só fazer acompanhamento, onde eles estão, né, a localização, mas também pegar comportamento. Pô, será que esse cara não está bebendo muita água, não está se movimentando muito, será que ele pode estar doente, enfim. Então, isso ajuda muito quem faz o controle do gado a entender melhor e controlar seu gado. Esse é só um exemplo. Tem muitas tecnologias vindo aí para ajudar na plantação, para ajudar em embalagem, para ajudar na conversa com os clientes, enfim. Tem tecnologia para tudo quanto é lado. Durante o evento, também foi apresentada a plataforma Agroband, que já está ativa desde fevereiro, reunindo as principais notícias e informações sobre o setor. E a ideia do Hub é agrupar todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes sobre o agronegócio e também aproximar mais as pessoas urbanas do noticiário do campo, para entender qual é a influência do mercado, do agronegócio na vida e o dia a dia delas. A soja fechou a semana em Cascavel, em Toledo, a R$ 123,00, R$ 125,20 em Guarapuava. O milho em Cascavel, R$ 47,00 a saca, R$ 50,00 em Francisco Beltrão e R$ 45,00 em Irati. O trigo em Cascavel fechou a semana a R$ 68,00, R$ 66,00 em Toledo e R$ 68,00 também em Francisco Beltrão. Eu vou fazer uma pausa no programa daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar para você sobre os produtos que você precisa levar na sua mesa, que tem a marca e a garantia de qualidade da Cevale. Sim, a Cevale tem sede em Palotina, no oeste do estado do Paraná. Produtores em toda a região, mas está em vários estados, inclusive no Paraguai. E produz alimentos de excelência, de qualidade, para que você, que está aí na sua casa, seja onde for, no Brasil e também no exterior, porque tem muita exportação, leve o melhor para a sua mesa, para agradar o paladar seu e de toda a sua família. Como eu sempre digo aqui, tem diversos cortes in natura de frango, também peixe, para que você possa apreciar com muito sabor. Então, vá ainda hoje na loja de conveniência, no supermercado, põe aquele pacote azul no seu carrinho, passa no caixa, leva para casa e agrade o paladar de toda a sua família com os produtos da Cevale. Daqui a pouco eu volto com mais informações no Tarobá Rural, inclusive falando sobre a preocupação da gripe aviária. Até já! Estamos de volta com o Tarobá Rural, já estou com o meu tererê aqui, vamos hidratar a garganta, né? Isso é importante para quem fala bastante igual eu.
Bom demais. Gostaram da minha térmica? Ó, personalizada. Daqui a pouco eu te mostro melhor essa térmica e também onde é que você pode adquirir uma com o seu nome, o nome da sua empresa, que tal? Agora eu vou falar sobre o estado de emergência sanitária que foi lançado essa semana, anunciado essa semana no Brasil. A preocupação por conta dos casos de gripe aviária. O que isso significa? É o que a gente vai ver na reportagem. O número de casos subiu de 5 para 8. Não há ainda casos identificados em humanos, mas a ocorrência em aves silvestres já foi registrada em 2 estados, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Com a decretação de estado de emergência, o governo tem mais instrumentos para atuar e conter a disseminação do vírus. A portaria permite, por exemplo, ações integradas entre o Ministério da Agricultura e outras pastas. Ela autoriza ainda o governo federal a repassar recursos e auxiliar estados em medidas de contenção. Nós trabalhamos aí em estado de alerta máximo, porém, é importante ressaltarmos aí, antes de fazer qualquer colocação em relação a essa medida governamental, que o Brasil já vem observando e aprendendo com o que vem acontecendo no mundo há alguns anos no que se refere à influenza aviária. Tanto que nós temos instruções normativas, leis aí que determinam a adoção de medidas de biosseguridade nas propriedades avícolas, justamente como forma de prevenção do que já vinha acontecendo lá fora e por ser um dos fatores de contaminação às aves migratórias e nós estarmos nessa rota. Isso que o Ministério da Agricultura fez ontem, declarar estado de emergência zoossanitária por um período de 180 dias, é uma continuidade dessas ações preventivas e é uma medida que dá condições de, no caso, tivermos aí, se no caso, aliás, tivermos algum tipo mais expressivo de contaminação, o governo poder agir com mais celeridade. É uma medida que nos coloca ainda com mais preparo para enfrentar, se tivermos que enfrentar situações mais pontuais em relação à influenza. E os produtores rurais precisam continuar fazendo a parte deles, que é uma das mais importantes em toda essa cadeia. No Sindicato Rural Patronal de Cascavel, um dos diretores, que é o Paulo Valini, vai conversar conosco agora, falando sobre a importância de redobrar todos esses cuidados. Quanto à gripe aviária aqui no Brasil, os casos que têm aparecido até agora, que foram no Rio de Janeiro e Espírito Santo, são de aves migratórias, ou seja, são aves que num determinado momento estão aqui no Brasil e depois vão para outros países. Então, não que não exista preocupação, nós temos que continuar tendo essa preocupação para que essa doença não avance para os aviários comerciais ou até para propriedades onde existem aquelas criações de fundo de quintal, como a gente diz. Então, nós devemos continuar sendo alerta e sempre que aparecer alguma dúvida, procure o técnico das integradoras, procure os técnicos da ADAPAR aqui no Paraná, para que se tire dúvidas com relação se pode ou não ser a gripe aviária. Então, continuamos ficando alerta para a possibilidade de ter algum caso e dúvida. Se surgir a dúvida, procure os técnicos. A outra questão é o seguinte: este programa será o último onde teremos a presença, a participação da Cirlei Benetti. Ela é uma parceira de muitos anos do Sindicato Rural e agora vai deixar o Tarobá Rural para fazer outras atividades mas sempre dentro do agro. Então nós desejamos a Cirlei que ela tenha amplo sucesso nesses novos desafios que ela vai ter e também a pessoa que a Tarobá irá indicar, nós desejamos que tenha também um amplo sucesso e venha participar junto conosco dessa parceria de muitos anos.
E o domingo já amanheceu com cara de carrancudo e deve ter chuva em boa parte do dia em praticamente todo o estado do Paraná. O que é bom, porque o agricultor estava esperando e muito por isso, principalmente aqueles que têm feijão e milho plantado. Hoje em Cascavel, temperatura mínima de 15 graus, máxima de 20. Entre segunda, terça e quarta, não deve ter chuva contínua, mas possibilidade de pancadas. Temperaturas variando na casa dos 14 graus de mínima e máxima de 20 até 21 graus. Em Foz do Iguaçu, situação bastante semelhante. Hoje, possibilidade de chuva durante todo o dia. Segunda, terça e quarta, chuvas isoladas. Temperatura hoje mínima de 17 e máxima de 23 graus. Durante a semana, também não sobe muito. Na capital da Amizade, em Umuarama, hoje mínima de 19, máxima de 23 graus, também com céu nublado e chuva a qualquer hora do dia. No decorrer da semana, possibilidade de pancadas isoladas durante o dia também. Em Guarapuava, na região centro-sul, também hoje céu nublado com chuva. E a temperatura de manhã já foi de 14 graus e a máxima não deve ultrapassar os 19 graus. No decorrer da semana, baixa um pouquinho, né? A mínima, variando aí entre 11, 12, 13 de mínima e as máximas não devem ultrapassar 20 graus a partir de quarta-feira. Breve pausa no programa agora e daqui a pouco eu volto com muito mais informações no Tarobá Rural, inclusive sobre a importância de fazer cobertura de solo nessa fase, nesse período de inverno, para ter mais rentabilidade no campo. Até já! Olha aí o que é que eu tenho agora. Essa térmica personalizada lá da Verdelândia. Agora, gente, acabou esse negócio de tomar tererê só quando tá em casa. Quando eu sair, isso aqui vai me acompanhar a vida toda. E olha que térmica mais linda. De um lado tem a logo da Verdelândia e do outro tem o meu nome, uma térmica personalizada. Você pode ter uma dessa aqui também, sabia como? Acessando o site da Verdelândia agora, que está aqui no seu vídeo. Acesse o site, porque lá tem diversos produtos para você adquirir também e parar com esse negócio aí de não se hidratar. Aliás, essa térmica aqui, ela serve tanto para tererê quanto para chimarrão. Hoje eu quis fazer um tererê, mas daqui uns dias eu vou fazer um chimarrão. E vai comigo, tem muitas viagens pela frente que eu vou fazer nos próximos dias, próximos meses. Isso aqui vai estar sempre no meu carro. Tiracolo, sempre com uma boa erva de tererê que está aqui, ó. Muito bom, uma delícia. Isso aqui para ir dentro do carro é uma beleza porque não cai, né? Olha que top. Gente, acesse o site da Verdelândia. Além de ervas que você já conhece e tem em todos os supermercados, no site você adquire produtos igual a esse, personalizado. Então não perde tempo e nem oportunidade. Gratidão à equipe da Verdelândia por esse produto de excelente qualidade. A arroba do Boi Gordo fechou a semana em Cascavel e em Umuarama a R$ 250, R$ 270 em Toledo. O quilo do porco em Guarapuava, R$ 6,30, R$ 6,00 em Laranjeiras do Sul e R$ 5,10 em Pato Branco. O frango em Cascavel, R$ 4,71, R$ 4,72 em Umuarama e R$ 4,90 em Jacarezinho. Tem produtor rural que não abre mão de fazer cobertura de solo, usar a lavoura, a terra, um período do ano simplesmente para plantar algo, para cuidar do solo. Qual que é a importância disso para a terra e também para a próxima cultura, na produtividade principalmente? É o que a gente vai conhecer agora na reportagem. Culturas de cobertura são plantas cultivadas com a finalidade de criar uma camada de proteção no solo e melhorar a infiltração de água. Essa camada sobre o solo ajuda a caracterizar o plantio direto, fazendo com que tenhamos uma umidade e menos erosão na nossa propriedade. Algumas espécies de plantas de cobertura, como o milheto e as braquiárias, possuem a capacidade de reciclar nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas, que serão cultivadas em sucessão, e no caso da maioria das leguminosas, como fixadores do nitrogênio atmosférico. Estas características das plantas de cobertura podem contribuir para reduzir custos de produção, especialmente com fertilizantes químicos, que além de impactarem o custo de produção das culturas cultivadas para a produção do grão, fibras e energia, tratam-se de recursos naturais não renováveis.
As plantas de cobertura, quando adequadamente utilizadas, se constituem estratégia para a melhoria dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Além do mais, são essenciais para incrementos da matéria orgânica do solo, que é essencial na dinâmica desses atributos que compõem a fertilidade do solo. A braquiária rusiciensis é uma excelente opção para planta de cobertura nas regiões quentes do Paraná. O cultivo de espécies de plantas de cobertura pode ser feito utilizando-se uma única espécie, 2 ou mais espécies semeadas ao mesmo tempo na mesma área. A semeadura simultânea de mais de uma espécie sob o ponto de vista de melhoria de biodiversidade no sistema é inquestionável. No entanto, tudo irá depender do propósito que se tem com o cultivo da planta de cobertura e das espécies consorciadas. É fato que o uso de plantas de cobertura tem uma certa restrição de boa parte do setor produtivo, já que não resulta em retorno financeiro direto e imediato. No entanto, os reflexos e entraves dos sistemas de produções atuais, baseados em sucessão de cultivos, indicam de forma clara o papel dessas espécies na diversificação e viabilidade dos sistemas de produção. Bom, plantas de cobertura são algumas espécies que, quando utilizadas no sistema de produção, elas não geram renda imediata, mas são investimentos que o produtor faz no médio e longo prazo para se ter melhoria de qualidade de solo, tanto física, química e biológica, para se ter uma adequada conservação do solo e da água. Então isso é uma finalidade muito grande das plantas de cobertura, entregar essa capacidade de infiltração e retenção de água, reduzindo a erosão, o que é muito importante para os sistemas de produção. Uma outra finalidade muito grande das plantas de cobertura é a capacidade que elas têm em suprimir algumas plantas daninhas. Então isso contribui também para reduzir a pressão de controle, né, e os custos com herbicidas. E algumas espécies de plantas de cobertura também podem ser posicionadas no sistema de produção para entregar alguns benefícios fitossanitários. Um exemplo que a gente pode dar é a crotalária, são as crotalárias, que são espécies de cobertura bastante importante, que têm a capacidade de reduzir a pressão, a infestação de fitonematóides. Então, isso são as plantas de cobertura. Nós temos várias espécies adaptadas aqui para o estado do Paraná que podem ser utilizadas como plantas de cobertura. Quais são esses tipos de plantas? Nós temos um rol muito grande. Nós temos plantas de cobertura muito adaptadas à região fria do Paraná, por exemplo, que são muito utilizadas no inverno, como a aveia preta, aveia branca, centeio, triticale. Nós temos algumas leguminosas adaptadas ao inverno, como por exemplo as ervilhacas, a ervilhaca peluda, a ervilhaca lisa. E nós temos um rol grande também de espécies adaptadas a clima mais quente. E aí a gente pode dar o destaque para as braquiárias. Nós temos várias braquiárias, mas a mais utilizada é a braquiária rusiciensis, por ser fácil de implantar, fácil manejar, fácil de dessecar. Nós temos também os milhetos, nabo forrageiro, ou seja, nós temos várias opções que podem ser utilizadas tanto em cultivo solteiro quanto em cultivo consorciado, que hoje nós chamamos de mix de plantas de cobertura. E quais os cuidados que se deve ter na implantação e manejo dessas culturas? Bom, são culturas que nós temos que adotá-las como qualquer cultura comercial. Nós temos que ter o cuidado, né, de adquirir sementes de boa qualidade, colocar a quantidade de sementes adequada, posicionar essas plantas de cobertura nas épocas que elas têm adaptação, que elas tenham adaptação e consigam ter um crescimento vegetativo vigoroso, além, é claro, de ter sempre o cuidado, né, de não posicionar uma planta de cobertura que pode ser hospedeira de alguma doença que seja problema em algumas culturas comerciais. Mas um ponto muito importante dentro dessa tua pergunta é exatamente as oportunidades que nós temos dentro dos sistemas de produção de inserir as plantas de cobertura. Uma vez que elas não entregam uma rentabilidade econômica no curto prazo, né, elas são utilizadas para a produção de biomassa, tanto de raízes quanto de parte aérea, melhorando aí a qualidade do solo, a conservação do solo, mas o produtor ele tem que ter aquela renda no curto prazo também. Um outro exemplo muito importante, aqui no Paraná nós temos aí o sistema soja-trigo, também muito importante nas regiões mais frias, sobretudo. Geralmente a soja é colhida ali em setembro, início de março, e por vezes o trigo é plantado lá no final de maio, junho, né, até final de junho, né, nas regiões mais frias, até início de julho. Isso cria uma janela, né, que nós chamamos de janela outonal. Então nessa janela outonal aí existe a oportunidade de inserir uma planta de cobertura.
só que ela tem que ser uma planta de cobertura de crescimento rápido, porque a janela é estreita. E essa é a importante dica para o produtor rural, né? A importância de ter na sua propriedade as plantas de cobertura, né? Sem dúvida, utilizá-las, né, como uma ferramenta para melhorar o sistema de produção, como um investimento. E aí o produtor precisa analisar essas condições que cada propriedade tem de quando e como inserir essas plantas da melhor forma possível para se ter os benefícios que elas podem entregar. Balbinotti, parabéns pelo seu trabalho e obrigada por estar contribuindo tanto a Embrapa Soja com a vida do produtor rural. Obrigado, ficamos à disposição. Hora de irmos embora, mas antes eu tenho alguns recados importantes aqui para você. Primeiro deles, semana que passou eu tive, sabe onde? Em Jesuítas, lá na comunidade de Carajá. Olha as fotografias, os registros das mulheres que eu conheci, algumas delas, né? Durante o evento. Muito bacana, uma energia incrível. Gostei muito de conhecer cada uma de vocês lá de Jesuítas. E gratidão à equipe aí da Copacol também pelo convite de estarmos lá conversando com as mulheres. É a Cirlei palestrante que estava lá falando com as mulheres do agro. Nessa segunda-feira, essa semana, a agenda tá bonita, hein? Eu tenho uma homenagem que eu vou receber, moção de aplausos, 9 horas da manhã na Câmara de Vereadores de Cascavel. Você que é da região, quiser ir lá, nos dar um abraço também. Fiquei surpresa aí com esse convite, né, com essa homenagem vinda da Câmara de Vereadores de Cascavel, por essa defesa do agro que a gente tem feito aí, tanto na TV quanto também nas redes sociais, na internet. E aí tem viagem, terça-feira até quinta eu estarei lá em Minas Gerais. A gente vai também defender o agro paranaense no encontro com empresários lá em Minas Gerais. Conhecer uma parte lá do estado, vai ser bem legal e eu vou mostrar tudo para vocês lá no meu Insta, tá? Não perde. E aliás, se você ainda não é meu seguidor no Instagram, corre para lá, porque a partir de hoje é de lá que nós vamos nos encontrar. Por quê? Estou encerrando um ciclo aqui dentro do Grupo Tarobá de Comunicação, então esse é meu último Tarobá Rural. Fiquem tranquilos que a gente vai se ver sempre na defesa do setor do agronegócio por aí. Por quê? Eu sou filha de produtores rurais, eu acredito nisso, está na minha essência, no meu DNA, então isso nunca vai sair daqui, ó, da minha veia. O agro é a minha defesa. Combinado? Me segue no Insta, lá eu conto os próximos passos e lá você me acompanha durante toda a minha carreira também. Gratidão a você, gratidão ao Grupo Tarobá de Comunicação e a gente segue junto pela vida fora. Um abração, gente. Uma ótima semana também, um bom domingo.